Olá, eu sou o Blitai e hoje a gente vai trazer mais algumas teorias e comentários sobre Ordem Paranormal Hexatomb. Hoje à noite tem um novo episódio, eu não vou assistir, né? Eu tô sempre aguardando aí para assistir ao vivo com vocês às terças-feiras, mas a teoria a gente ainda vê por aqui. Queria fazer alguns comentários bem interessantes sobre o que o primeiro episódio nos trouxe. Mas assim, galera, de forma geral, eu fiz até já um vídeo aí sobre as minhas primeiras impressões. Minha opinião do primeiro episódio, tá bem legal. De forma geral, galera, analisando aí a parte mais do roteiro, de todas as pistas e assets que foram feitos para esses episódios, eu consigo ver que os roteiristas, eles tiveram sempre muito atento, né, com todos os detalhes. E que, provavelmente, essa spin-off, ela foi escrita, pelo menos o grosso dela, junto com o Natal Macabro, né? Porque ao longo do episódio a gente tem várias referências ao próprio Natal Macabro, e eu vou trazer algumas aqui para vocês hoje. Então já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo na terça-feira a gente assiste junto, tá? Olha só, a primeira coisa é o seguinte, deixa eu voltar aqui para nossa aba. A primeira coisa que a gente viu, né, esse easter egg que é legal demais. Essa daqui era lá da delegacia do Aguiar. Infelizmente o serial acabou não olhando esse ponto de interesse, eu queria muito ver as outras informações que tem por aqui, mas ele revela pra gente que de fato foi encontrado um corpo lá em São Gonçalo, né? E o que é engraçado, é um easter egg engraçado, porque o Psicoleira tem uma música chamada, né, Não Escondi um Corpo no Moito em São Gonçalo, alguma coisa assim. Então, cara, muito engraçado esse easter egg, né? Os roteiristas pensam em tudo mesmo. Isso é bem legal de se ver. Mas a gente vamos para outros detalhes aqui que são bem interessantes, tá? Uma das coisas que mais me intrigou nesse primeiro episódio foram essas mensagens trocadas aqui. E querendo ou não, elas revelam muita coisa sobre o plano original dos Killers, né? Então eles tinham lá toda uma espécie de contato com o show do Psicoleira. E inclusive, tá falando aqui pra vocês, eu acredito piamente que hoje à noite a gente vai ver o show do Psicoleira, tá? O que eu acho que vai ser esse segundo episódio? Vai ser a Agatha explicando ali mais ou menos o que aconteceu, informando que os Killers ali, né, são agentes da Ordem que tiveram a mente transferida pro corpo dos Killers. Eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. E aí ela fala que eles vão ter que continuar se passando pelos Killers pra descobrir, né? Como se, tipo, eles estivessem tramando algo bem grande. E que lá no show do Psicoleira vai ser um ponto importante desse plano deles aí. E eles vão ter que ir pro show do Psicoleira como se eles fossem os Killers, né? Se passando realmente pelos Killers. Eu acho que a ideia era meio que uma ideia de infiltrados, né? E lá no show do Psicoleira a gente vai acabar descobrindo muita coisa. A grande questão, né? O que resta ali a gente descobrir é se os membros do Psicoleira, eles vão ser um segundo grupo de jogadores ou se eles serão apenas NPCs. Pela divulgação, né, que nós estamos tendo aí com o Instagram do Psicoleira, né, revelando ali as artes maiores de todos os membros e tal, eu creio, né, isso tudo me leva a crer que eles serão jogadores, tá? Eles serão players, o que vai ser algo bem interessante de se ver, tá? Inclusive, eu acho que Guaxinim e Calera confirmadíssimos aqui, tá? Confirmadíssimos. Se Psicoleira forem jogadores, Calera e Guaxinim estarão lá, tá? Mas voltando aqui às mensagens, né, a gente tem algumas coisas que são bem importantes. Então, por exemplo, a questão do Dalmo, né, ele falando aqui, ó, que o contato confirmou, vai explicar o resto lá. Por isso que eu falei que grande parte do plano vai ser aqui. Eles vão lá no show, não para assistir o show, não se divertir nem nada disso, mas que eles vão encontrar algum contato no show do Psicoleira, que vai explicar para eles mais parte sobre esse plano que os Killers originalmente estavam tramando. E agora os agentes da Ordem que estão na mente dos Killers serão responsáveis por isso, tá? É isso que eu acredito que vai acontecer. E aí ele fala pra gente, né, aqui sobre o que vai ser explicado o resto lá no show. E aí aqui vem o cartaz também que revela muita coisa pra gente, né? Ele fala, olha, os ingressos gerais estão esgotados, mas os membros VIP têm acesso livre. E eles todos têm acesso livre, né? Porque eles já combinaram de se encontrar lá, ou seja, eles já são os VIPs ali da situação toda, né? Depois aqui a gente tem a conversa do Aguiar, achei muito legal que a foto deles são os cachorros, né? Os cachorros fofinhos que ele tem, nada demais aqueles cachorrão, né? E ali, olha só, a Jai pergunta pra ele, ele tá trazendo os 6 já? Ou seja, os 6 quem? Porque os Killers ali são 5, os membros aqui do Psicoleira também são 5. Quem que são os 6 então? Tá faltando aí, tem mais gente pra aparecer. E depois ela fala sobre o Careca, né? O Jai, perdão, fala sobre o Careca e fala que foi a melhor coisa que ele fez. E aí vem o grande trunfo aí da questão, que era o que eu queria abordar aqui com vocês de easter egg, né? O Aguiar fala, segundo a minha mestra, ele já fez muito mais do que isso. A gente sabe, já praticamente confirmado,
E a mestra do Aguiar era ninguém menos do que a Alice Lucina. E a Alice Lucina tem coisas muito interessantes, por isso que eu falei no começo do vídeo que eles escreveram um Natal Macabro já com o grosso aí do Hexatomb meio que pronto ou adiantado, né? A ideia estava sempre muito pronta, porque tem uma relação muito legal. No Natal Macabro foram apresentados vários elementos que estão voltando aqui. Primeiro deles, o mais importante, os Killers. Segundo deles, as informações ali sobre a Alice Lucina, porque eu vou mostrar para vocês aqui, ela está bem relacionada ao elemento de sangue, e também tem a antena, né, que o labirinto ali carrega com ele, que foi encontrada lá em Natal Macabro. Por isso que as armas estavam em posse dos agentes da Ordem em uma base da Ordem. Essas armas deles estavam apreendidas com a Ordem e por isso que foi encontrada por lá, né? E aí, vamos dar só uma relembrada aqui sobre a Alice Lucina, né? O Aike de Ordem Paranormal, que é sempre a nossa melhor amiga aí, diz pra gente que a Alice, ela era conhecida antigamente como a caçadora de gente, isso a gente acabou vendo muito bem, né? Mas o mais importante vem aqui pra depois, né? Falando que em 2013 ela foi presa como suspeita de 6 assassinatos campistas e acabou falecendo logo antes de sair da delegacia. Então, olha só, talvez, galera, a Lucina esteja até viva, tá? Porque quem que era o delegado na época? Não era o Aguiar ainda, né? O Aguiar virou delegado em 2015, mas, galera, em 2013 ele já era policial, tá? Ele já era policial, e aí pode ser que o Aguiar, ó, novato ali na força policial, ele foi o responsável pela prisão. Ou seja, faz todo sentido ali que ele, se ela de fato, né, é a mestra do Aguiar, ele tenha passado ali uma falsa morte dela, por exemplo, para ela se livrar daqueles crimes, ou então que ela tenha, durante essa prisão, né, tido o maior contato com ele e ensinado coisas macabras para ele. Mas o que mais me chama a atenção é o túmulo aqui, né, da Alice Lucina. Por quê? Se vocês pararem para ver, o túmulo dela não só é uma referência clara ao símbolo de sangue, mas também nós temos aqui esse símbolo que ficou bem conhecido, não é mesmo? Vocês lembram desse símbolo aqui de um lugar? Esse símbolo no túmulo dela nada mais é do que o próprio símbolo aqui do tema, né, dessa temporada, do Hexatomb, né? Então, nós temos aí exatamente esse mesmo símbolo aqui de sangue, é o símbolo que estava presente aqui na lápide da Lucina. Então, ela vai ter uma importância grande ainda para essa temporada e com certeza ela vai voltar. Falando ainda sobre a Lucina e sobre o lugar onde ela morava, né? Nós temos aqui uma questão bem interessante nas notas de curiosidade, olha só. Em Natal Macabro, uma das cenas das cabanas lá do acampamento, nós tínhamos indícios de que o labirinto vivia por lá, com diversos tapetes desenhados em formas de labirinto e a antena improvisada no canto da cabana. Esse negócio da antena eu comentei com vocês, né? A arma ela foi encontrada lá. Mas o fato de que o labirinto vinha de lá significa muita coisa também. Porque o labirinto, ele, né, já foi pelo menos sondado aí no primeiro episódio de que ele vai ter realmente uma importância, já que ele foi o responsável por juntar esses killers. E também ele tendo essa relação com a Lucina agrava ainda mais. Talvez o labirinto comece a agir ali como o sucessor da Lucina, antes de ter a mente roubada por um agente da Ordem. E ele estava continuando o plano dela, se é que de fato ela morreu. Então, tô trazendo aqui nesse vídeo elementos, né, levantando ali dúvidas pra gente ficar de olho. Se a Agatha realmente explicar nesse segundo episódio que a mente de agentes da Ordem foi transferida para os assassinos para que eles vigiassem de perto os planos dos killers, né, que eles estavam prontos ali para fazer alguma coisa grande, faz muito sentido aquela ponta solta do primeiro episódio de por que os agentes foram enviados de volta para os seus habitats naturais, né? Por que eles voltaram ali para sua rotina, digamos assim, para os seus lugares de origem, e não tiveram outra explicação logo de cara ali, né? Por que eles perderam a memória e tal. Porque se fosse o plano desde a origem, eles se infiltrarem ali, faria muito sentido, né? Eles se infiltrarem, sondarem um pouco as informações sobre a vida dos killers, voltarem para a base da Ordem à noite e irem pro show do Psicólera, o Psicoleira. Eu gosto de Psicólera, na verdade, eu prefiro falar assim. Então é isso. E eu tenho, galera, muita certeza de que nós vamos pro show do Psicólera aí nesse episódio de hoje. Eu tô bem animado pra ver o que vai acontecer, porque o pessoal da banda é massa demais. Eles são tão massas a ponto de que eu ficaria um pouco chateado se de fato eles não forem jogadores, né? Mas eu queria saber a aposta de vocês pra esses jogadores, né? Quem que poderiam ser cada um deles. Eu aposto aí na Calera e no Guaxinim, os outros ainda estão em aberto pra mim. O AC, eu acho que ele ainda vai aparecer como Henry ali, ou como o próprio Diabo. Eu não acho que vai ser um desses membros aí do Psicólera, mas pode ser também, né? Por que não?
eu acho que poderia também, não ficaria surpreso não. Agora, a maior teoria aí que eu queria abordar, galera, que eu ainda vou insistir, por mais que a galera fale que não, é a questão do Jor-El, tá? O Jor-El, ele é o caçador de gente, ele agora, né, ele herdou a máscara aí, digamos assim, que era da Lucina, então faz muito sentido o Jor-El aparecer nessa temporada, galera, ele tem tudo pra aparecer. Aí você vai virar e me falar, ah, ô Blitai, mas o Matt já soltou um vídeo falando que agora ele tá na produção, ele não vai jogar. Galera, por favor, né? O Abelha já sabia que ele ia fazer parte do Hexatomb, lançou a música do Killers e jogou verde, aí todo mundo acreditou que ele não ia participar porque ele falou que não ia. Isso aí é balela, né, galera? Por favor, vocês não vão acreditar nisso, né? Óbvio que os caras não vão falar que eles vão participar pra guardar a surpresa. E mesmo que, tá? Mesmo que o Jor-El volte e não seja interpretado pelo Matt, talvez tenha acontecido algo semelhante, né? O Jor-El ele pode ter sido ali o primeiro a experimentar o ritual da Agatha de transferência de mente, e tenha outra pessoa ali dentro do corpo dele, usando a mente dele pra fazer as coisas. Então não tem problema que não é o Matt ali interpretando o Jor-El, tá? Eu acho que ele vai aparecer. E ainda assim, eu acredito que o Jor-El pode ser um membro da banda Psicólera, né? Faria muito sentido ali eles ser os seis, né? Fazer parte ali daquele grupo. Então eu ainda tenho esperanças. Eu acho que não é nenhuma teoria mais, né? Porque meio que tá distante da realidade. Mas eu tenho esperanças de que o Jor-El seja esse membro aí da banda do Psicólera que a gente acabou vendo em maiores detalhes por aqui, né? Esse aqui mesmo que tá em foco. Eu não sei, tá? Pode ser coisa da minha cabeça. Eu acho que ele poderia pintar o cabelo e deixar crescer por um disfarce, né, galera? Um disfarcezinho, ó. Porque os brincos aqui da orelha batem muito, tá vendo? É bem parecido ali, ó, com os brincos que o Jor-El tinha. Então, eu não sei, tá? Na minha cabeça faz bastante sentido, mas eu quero saber, claro, a sua opinião. Comenta aí no vídeo, né? Você acha que o pessoal do Psicoleira ou Psicólera são jogadores? Eles vão ser NPCs? Será que hoje eles efetivamente vão pro show do Psicoleira? Não sei. Eu só vou descobrir na terça-feira, à tarde, assistindo ao vivo com vocês, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado e tchau! Até mais!